Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que trata da reencarnação e, especificamente hoje, vamos falar da justiça da reencarnação. Esta questão ela é proposta, na verdade esse assunto é proposto ali na questão 171 do Livro dos Espíritos, que está contido no capítulo número 4, da pluralidade das existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Para fazer esse estudo, que ele é muito rico, eu acho que vale a pena a gente recordar que já fizemos outros estudos acerca da reencarnação, que são muito importantes para a gente. Hoje nós vamos falar sobre a justiça da reencarnação. Uma obra que eu acho que é essencial que a gente estude é O Céu e o Inferno, que compõe as obras básicas da doutrina espírita. O Céu e o Inferno ele vai tratar especificamente desse assunto, da justiça divina. E, portanto, vou fazer o uso de alguns dos assuntos que lá são tratados, para também embasarem aqui o nosso estudo. Tem muita coisa no Céu e Inferno que nos auxiliam a compreender este assunto, onde fica muito claro para nós que Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia e bondade, Ele criou a todos nós, simples e ignorantes, sem saber, com ainda a inteligência a ser desenvolvida, com o moral a ser desenvolvido, Ele nos criou todos de maneira igual, com as mesmas oportunidades, com as mesmas possibilidades e com o mesmo destino. Então, nesse livro do Céu e Inferno, nós vamos tratar de compreender a justiça e a bondade de Deus. Porque, ao contrário de penas que anteriormente nós compreendíamos como sendo eternas, em que muitas vezes nós escutávamos ou aprendíamos isso em religiões, vamos dizer, ancestrais, ancestrais que eu digo no sentido de que são anteriores a esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então, ali a gente vai compreender que não existe penas eternas, que não existe um céu ou um inferno circunscritos, onde alguns são privilegiados, outros são punidos eternamente por um erro que fizeram no seu processo de aprendizagem. Então, ali, nesse livro, O Céu e o Inferno, nós compreendemos que não se trata disso a justiça divina. A justiça divina, ela basicamente se baseia nas diversas oportunidades que nos são dadas a todos os instantes e também especificamente através das vidas sucessivas, ou seja, através das reencarnações. Então, aquilo que nós não conseguimos aprender, aquilo que nós não conseguimos melhorar em uma vida, ou mesmo os erros que nós cometemos em uma vida, nós temos a possibilidade de reaprender, nós temos a oportunidade de nos reeducar, nós temos a oportunidade de resgatar e de reparar. É nisso que se trata a justiça divina nas diversas vidas que nós temos, na qual nós, enquanto espíritos, temos a possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de nos purificarmos, de aprendermos e nos educarmos. Qual é o nosso destino? A uma perfeição relativa a Deus. Quando nós estudamos a progressão dos espíritos, nós vimos lá que os espíritos puros, da primeira ali, divisão que Kardec propõe, são os espíritos que depuraram-se por completo, purificaram-se por completo, e não tem mais, esses espíritos, a necessidade de reencarnar, ou seja, de se utilizar de um corpo físico para uma vida no mundo material temporário. Esses espíritos eles podem encarnar com objetivos de missão, mas eles não têm mais a necessidade da vida corpórea porque eles já extirparam de si todas as suas mazelas. E é disso que nós estamos falando hoje, da justiça da reencarnação. Se nós compreendemos, portanto, estes conceitos, onde cada uma das coisas que nós precisamos aprender, cada uma das coisas que nós precisamos nos limpar, cada uma das coisas que nós precisamos resgatar e nos aprimorar, se elas são então possíveis nessas diversas encarnações, quer dizer que nós então atendemos ao objetivo de progresso espiritual, que se dará, portanto, nessas diversas vidas. E também nos permite concluir que não existe céu ou inferno, como nós havíamos aprendido. E sim, o que nós temos é uma felicidade ou infelicidade em cada um de nós, dentro de nós mesmos, que é proporcional, que é relativa ao grau de depuramento que nós já alcançamos dentro de nós mesmos, enquanto espíritos. E é isso que nós vamos aprender ou estudar juntos aqui hoje. Nós estamos fazendo um estudo em que todos nós aprendemos. É interessante, lá no livro Céu e Inferno, ali, eu não sei o nome especificamente desta página, mas é como se fosse ali após a capa, eu não sei exatamente, me desculpe. Mas ali tem a frase, ou na verdade um versículo, que Kardec coloca na obra O Céu e o Inferno, que já nos traduz um redirecionamento de
ou que já nos traz um redirecionamento de compreensão ou de entendimento, principalmente com relação a essas doutrinas que nós havíamos aprendido em outras religiões. Sendo mais específico, né, ali Kardec ele trata de fazer uma comparação entre os conceitos que são revelados e trazidos pelo Espiritismo e compara estes conceitos, a justiça da reencarnação também, né, e as penas que nós então encontramos com conceitos trazidos dentro das outras religiões, como céu, inferno, purgatório, penas eternas. Né? Então, ele faz essas comparações nesse livro, na primeira parte. Na segunda parte do Céu e Inferno, ele traz para nós diversos relatos dos próprios espíritos que descreveram a sua situação feliz ou infeliz após a vida corpórea no mundo espiritual, através de um processo que nós conhecemos como sendo a mediunidade. Então, eles relatam a sua própria situação, donde nós podemos compreender e concluir que a tese que Kardec propõe, ela não é um resultado de uma opinião particular, pessoal, mas sim um resultado destas próprias observações, trazidas pelos próprios espíritos. Né? Então, isso é muito interessante de se compreender e de estudar. Né? Como eu estava comentando aqui anteriormente, né, ali no comecinho do Céu e Inferno, ele coloca esse versículo que está lá em Ezequiel, no capítulo 33, é o versículo número 11. Ele fala assim: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e deixe o mau caminho e que viva. Ou seja, aqui para nós é um motivo de reconstruir a nossa compreensão através do entendimento que nós não estamos condenados por erros que nós cometemos por toda a eternidade, mas que o que se deseja para nós é que nós, a partir dos nossos erros, que na verdade fazem parte de um processo de aprendizagem, e esses erros nos permitam construir a nossa bagagem e que nós reconstruamos, que a gente possa reconstruir, né, o nosso caminho e que nós sejamos felizes. Né? É isso que está sendo dito aqui. A gente erra, nós aprendemos, né, porque nós temos, vamos entrar em outros conceitos aqui, porque nós temos a liberdade de escolha. Nessa liberdade de escolha, onde nós optamos por uma ou outra coisa, nós também arcamos com a responsabilidade dos nossos próprios atos, e neste processo em que nós aprendemos o que é o certo, o que é errado, o bem e o mal, muitas vezes nós optamos por uma escolha que, dentro deste contexto, vai ser incorreta. Né? Mas que, na verdade, está nos ensinando o que é o certo e o que é errado. Mas, como está escrito aqui, né, não existe esse Deus que condena, mas sim um Deus que quer que, a partir desse aprendizado, que nós, então, compreendamos, né, essas escolhas e que a gente retome um caminho que é correto, né, que a gente modifique a nós mesmos. É isso que ele está dizendo aqui. E que nós, então, sejamos felizes. Né? Mas o mais importante disso tudo é que Deus é amor, é justiça. E Ele não quer a nossa morte, não quer a nossa condenação, não quer nos castigar. E é isso tudo que nós vamos, então, estudar aqui juntos hoje. Né? Mas, um pouquinho ali também como subsídios aqui para o nosso estudo, né? Até chegar aqui nessa questão 171, né? E também contribuindo com essa introdução que nós estamos fazendo, lá no Céu e Inferno, na primeira parte, né, tem as penas futuras segundo o Espiritismo. Né? Aqui eu estou usando, neste parágrafo aqui especificamente, a tradução a partir da quarta edição. Né? Existe, só para esclarecer aqui também, né, porque ali para baixo eu coloquei também uma edição, ou edições anteriores à quarta edição, é porque dentro aqui as obras existe uma tradução a partir da quarta edição do Céu e Inferno, que é diferente das primeiras 3 edições do Céu e Inferno. Né? Então, eu peguei aqui este pedaço, ou este trecho, desta tradução a partir da quarta edição, e vou utilizar também de trechos que estão contidos na tradução a partir da primeira edição. Não vou entrar no mérito das questões das edições. Né? Acho que aí fica um convite para que a gente possa vir a estudar e pesquisar sobre isso. Mas não vou entrar nesses detalhes. Enfim, né, este capítulo aqui para nós é muito importante. As penas futuras segundo o Espiritismo. Né? São, pelo menos na primeira edição, ali são 25 pontos. Né? Eu peguei aqui um para a gente dar uma estudada, que é o quarto item. Em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal, segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Recebe-os no seu seio,
à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um mérito de suas obras. Então, esta parte, né, ela nos ajuda a compreender esta justiça de Deus, onde nós estamos, digamos assim, submetidos à lei do progresso, na qual esta lei do progresso trata, inclusive, da nossa progressão espiritual. Enquanto seres espirituais, nós progredimos e todos nós, enquanto espíritos, temos a possibilidade de adquirirmos o bem que nos falta e nos desfazermos do mal que ainda reside em nós. Né? Agora, segundo os nossos esforços, segundo a nossa própria vontade. Resultando disso, né, é que existe para nós uma liberdade de escolha, em que nós temos a possibilidade de fazer ou não fazer, e que nós temos, portanto, a possibilidade de escolher e arcar com as responsabilidades de cada um destes atos. Né? Então, a cada um de nós um mérito das nossas obras, porque nós temos, portanto, essa liberdade de escolher. E as consequências de cada uma dessas nossas escolhas também são nossas. Né? Então, neste processo na qual nós estamos submetidos, que é a lei do progresso, nós então todos vamos passar por esse processo de aprendizagem, de reeducação. Né? E aí, neste processo de reeducação, nestas características de liberdade de escolha, nessas características de a cada um as suas obras, ou a cada um mérito das suas obras, a cada um a felicidade ou infelicidade que já conquistou dentro de si, é que nós encontramos a justiça divina, que não nos oferece uma única oportunidade, ou seja, dentro de uma única vida, mas sim dentro de várias vidas. E é, portanto, neste conceito que nós encontramos também a justiça da reencarnação, onde, se nós aprendemos através das nossas escolhas, quer dizer que essas escolhas, através das suas consequências, vão nos deixar em um contexto outro, consequente, de aprendizado. Quer dizer, se eu fiz uma escolha, e essa escolha, vamos dizer assim, não foi correta, né? Ou seja, ela teve um resultado, entre aspas, negativo, né? Onde este resultado negativo me gerou uma consequência na qual eu preciso resgatar essa falta. Então, dentro deste contexto, esta falta, precisando ser resgatada, se não acontece na própria existência, ela pode ser resgatada em uma outra existência, onde nós, progredindo, temos as possibilidades inúmeras através de diversas vidas ou de vidas sucessivas, na qual encontramos, portanto, essa justiça da reencarnação. Porque na hora que nós enxergamos alguns males que nos acontecem, algumas vicissitudes, alguns sofrimentos que nos aparecem, nós encontramos a causa, ou podemos deduzir, vamos dizer assim, que a causa daquelas vicissitudes, daqueles sofrimentos, estão relacionados com algo que nós mesmos fizemos, se não nessa vida, em outras. E aí a gente tira a ideia de que é um castigo imposto por Deus e nós assumimos a responsabilidade destes atos que foram cometidos por nós, porém em outras vidas, talvez, né? Donde também nós compreendemos que o que Deus nos concede, ao invés deste castigo, é uma oportunidade de educarmos a nós mesmos. Né? É uma oportunidade de reeducação. É uma oportunidade de aprendizado. Porque todos nós estamos caminhando para Ele. Então, olha que interessante. Né? Esses raciocínios são importantes para nós construirmos a base aqui para o nosso texto. Então, dentro da reencarnação, vamos lembrar aqui um assunto, ou uma pergunta, melhor dizendo, que foi estudada nos nossos estudos anteriores e que vem aqui, né, um pouco antes deste Justiça da Reencarnação, né, ali na reencarnação, né, na questão 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Olha só, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Então, nas nossas reencarnações, nós temos a oportunidade de resgatar, né, faltas do passado, nós temos a possibilidade de progredirmos, né, através das provas que nos são impostas, e tem como objetivo, né, fazer com que a gente se melhore, com que a gente progrida, com que a gente elimine de nós, né, as nossas mazelas morais, ao mesmo tempo que temos a oportunidade de desenvolver o nosso intelecto. Então, é o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento das nossas qualidades morais que precisamos, né, construir nesse processo de aprendizado. Então, né, aqui, através das reencarnações, conseguimos um melhoramento progressivo de todos nós, porque fazemos parte da humanidade.
Se não acontecesse as reencarnações, onde haveria justiça? E aí nós teríamos várias questões que são respondidas por isso. Por exemplo, por que uma criança com 2 anos, sem nada ter feito de bem, sem nada ter feito de mal, né, nesta vida corpórea, por que ela desencarna? Né? E aí que a gente encontra a causa, a justiça, a razão por trás disso. São reencarnações. E o que nós temos ali não é única e exclusivamente uma criança, mas sim um espírito, muitas vezes muito antigo, que tem a possibilidade de reencarnar. Né? E se isso acontece com ele, né, justa tem de ser a causa. Fica o convite para a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é Bem-aventurados os aflitos, que vai falar da justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores, né, que remete às nossas vidas pretéritas. E, neste caso especificamente, né, da morte de crianças, né, muito novas, né, também um livro que me vem à mente aqui do Chico Xavier, muito bom, que é o Entre a Terra e o Céu. Né, é um livro muito, muito interessante, a gente já comentou sobre ele aqui algumas outras vezes. Né, fica o convite. E aí, portanto, nós entramos na questão 171. Em que se funda, em que é baseado, né, o dogma da reencarnação? E aí, a questão 171 responde, os espíritos nos respondem. Na justiça de Deus e na revelação. Revelação pelos espíritos. Né? Pois incessantemente repetimos. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são os filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Essa resposta ela é muito, muito importante para a gente, porque vai tratar de tudo isso que nós estamos comentando, né? Principalmente, né, essa questão, né, em que nós poderíamos enxergar, né, nas coisas que nos acontecem, né, nas vicissitudes da nossa vida, castigos, ódio, iniquidade, né, ou nós encontraríamos teorias que falariam sobre castigos eternos, ou seja, sem perdão, sem remissão, né? E não é isso que Deus traz para a gente. Como ele está falando aqui, né? Olha só, o bom pai deixa sempre aberta a porta a seus filhos para o arrependimento. Se um espírito, né, vamos colocar assim, né, um espírito, se ele tem a consciência, né, após o desencarne dele, né, passado um tempo, ele tem a consciência dos males que ele praticou. Se ele não tivesse uma nova oportunidade, né, ele não teria como, talvez, né, reparar os males que ele cometeu. Né? Então, aqui, o bom pai deixa sempre aberta a porta a seus filhos, uma porta para o arrependimento. Sempre nós temos a oportunidade de reparar. Né? Aqui no Céu e Inferno, né, o Kardec nos traz que para que a gente possa expiar, né, uma falta, né, ou seja, resgatar os erros cometidos, né, através de um equívoco da nossa parte nesse processo de aprendizado, é necessário o arrependimento, é necessário a expiação, né, e é necessário a reparação. Né? Então, essa resposta ela traz muitos conceitos para nós. E, como nós comentamos anteriormente, né, Deus não nos priva da felicidade. Né? Ele nos dá as oportunidades. Nessas oportunidades, e essas oportunidades são dadas através dessas diversas reencarnações. Resposta muito completa, muitos conceitos. Né? E aqui, nesta resposta, para quem quiser compreendê-la na sua total profundidade, né, fica o convite para a leitura da primeira parte do Céu e Inferno. Aqui hoje nós vamos nos conter apenas aqui a explicação que o próprio Kardec nos traz e a gente vai comentando ao mesmo tempo. Né? Tem uma outra parte, né, que eu gostaria de fazer nesse estudo, em que nós vamos falar aqui do Céu e Inferno, do Purgatório, né, mas este estudo ficaria numa segunda parte. Hoje nós vamos encerrar aqui nessa parte, com o comentário de Kardec a esta questão. Olha só. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a
que consiste em admitir para os espíritos muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistado. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão grande ganho, uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não ficará perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Né? Então, meus amigos, aqui a gente fez um estudo bem curtinho, né, nessa primeira parte desse estudo, para tratar um pouco desta questão. Então, para que a gente possa sair desse estudo aqui com uma mensagem, né, com alguma compreensão de tudo isso, né, é lembrar que Deus é justo, que Deus é bondoso, misericordioso, é amor. E o que Ele nos dá são oportunidades de aprendizado. É muito mais consolador nós pensarmos que, se temos faltas, né, que a nossa consciência, né, nos auxilia a verificar, se nós temos faltas ainda que nós ainda precisamos, né, resgatar, corrigir, erros que nós precisamos, né, redirecionar, ou ações, pensamentos, atitudes, né, comportamentos, qualidades morais dentro de nós, se nós precisamos reeducá-las, né, nós temos a oportunidade de fazer. Nós temos sempre novas chances de aprendizado. Né? Nós não seremos, como anteriormente nós poderíamos pensar, castigados por Deus, por um Deus que nos castiga sem remissão. Não é isso. Ele nos dá sempre novas oportunidades. Ele nos dá sempre novas existências corpóreas para que nós, através do nosso próprio esforço, possamos reeducar a nós mesmos e redirecionar o caminho que nós mesmos construímos. Porque nós somos a bagagem de nós mesmos. Né? Como diz Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Então nós temos a oportunidade de, através da nossa vontade, através da nossa liberdade de escolha, através dos nossos esforços, procurar essa melhoria. E não acreditemos que é tarde demais, porque todo o esforço que nós fizermos para nos depurarmos será, né, fará a composição daquilo que nós somos enquanto espíritos. Né? E isso tudo que nós construímos, nós utilizaremos, utilizaremos em outras existências, e isso é muito importante de saber, porque nos consola muito. Né? Bom, meus amigos, hoje nós ficaremos por aqui, para o estudo não ficar muito grande, mas faremos uma outra parte. Agradeço a todos pela participação. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado e até mais.